Vamos abrir a palavra do Senhor nesse texto, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Vamos nos colocar em pé, nós já vamos passar um bom tempo aí assentados. É um texto longo, são aí 37 versículos. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Primeiro Samuel 25, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços em tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e da carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe compartilharam tudo segundo estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. Cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um entre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que tivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal.
Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao teu nome, ao meu Senhor, perdão. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. E não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que sem causa vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesses mal, se tu não te apressaras e não... Eu vou iniciar de novo. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fazer este mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que eu vi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem muito, nem pouco, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Vamos orar. Pai querido, eis a tua palavra aberta, este longo e tão rico texto, ó Deus, que por si só fala às nossas vidas e aos nossos corações. Mas essa é a hora, ó Deus, da proclamação da tua santa palavra. Senhor, compadece-te de nós, tem piedade de nós, pecadores,
falhos, ó Senhor. Nós não somos aquilo que gostaríamos de ser, nem deveríamos ser. Mas nós temos, ó Deus, confiado em Jesus como nosso Salvador. Nós temos aprendido dele, nós temos sido renovados nele, nós temos sido encorajados por ele. E por ele mesmo, ó Deus, e pelo teu Santo Espírito, maravilhoso professor, aquele que fala aos corações, o único capaz de descer às profundezas, ó Deus, da nossa alma, de torcer o nosso eu, o único capaz, ó Deus, de revelar coisas profundas que à primeira vista nós podemos, aos olhos da letra, não perceber. O teu Espírito, que ele fale aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Pai, tem misericórdia. Guia o teu povo e guia o teu servo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Glorificando a Deus no casamento. Eis o desafio dessa noite. No último domingo, o pastor Reginaldo fez uma exposição sobre o livro de Colossenses, no capítulo 3. Acredito que todos vocês se lembram, não é verdade? Colossenses, ali no capítulo 3. Aquele texto ali que vai de 18 a 25, no qual ele traz uma série de orientações a respeito da vida no lar, a respeito da relação entre senhores e servos, a respeito da relação entre patrões e empregados. E o pastor começou abordando aquele texto pelo primeiro item, que são as responsabilidades ou as orientações dadas às esposas. E logo ao início, eu confesso que eu fui impactado pelo raciocínio que o pastor trouxe, reforçado ontem à noite. Quantos estavam aqui ontem à noite? Ok, pelo menos uns 40% aí da igreja estavam ontem à noite aqui. Reforçado ontem à noite a respeito da perspectiva do casamento, ou a perspectiva de uma união conjugal, o seu objetivo principal. Talvez você casou, talvez você ainda não casou, mas você pensa em casar para constituir uma família, para ser feliz, para ter um amor eterno. Normalmente é isso aí, né? Na visão geral, é assim que se pensa. Mas essa visão impactante e muito clara, trazida pelo pastor na semana passada, traz como objetivo e o foco principal do casamento, não os cônjuges, mas a glória de Deus. Deus ser glorificado por meio dessa união. E essa maravilhosa, esclarecedora perspectiva, irmãos, se você depois voltar, não precisa ser agora, mas depois quiser aprofundar o texto lá de Colossenses no capítulo 3, ela é reforçada no versículo 17, ou seja, um versículo antes do versículo 18, que vem tratando dessas responsabilidades do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos servos e dos senhores. O versículo 17 de Colossenses, capítulo 3, diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, aí ele começa a falar das relações. Percebe? A introdução que o apóstolo faz a esses temas, o preâmbulo ele prepara todo mundo dizendo, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Agora eu vou começar a falar com vocês sobre algumas coisas, sobre a vida do esposo, sobre a vida da esposa, sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos pais, sobre a vida dos senhores, sobre a vida dos servos. Baseado em quê? Em tudo quanto você for fazer nessas relações, redunde em glórias a Deus. Então, nessa exposição do domingo passado, a ideia do casamento como instrumento de glorificação a Deus, ela talvez seja uma ideia um pouco nova. Talvez seja uma ideia que não passou ainda pela sua cabeça. Ou talvez já em algum momento passou, mas ela foi embolada ali no dia a dia das coisas, das questões, e o casamento voltou a ter essa perspectiva focada nos cônjuges e na relação familiar em si. Mas essa é a perspectiva fundamental do texto e é baseado nessa ótica e nesse raciocínio e nesse foco da glória de Deus como alvo principal do casamento que nós vamos desenvolver o raciocínio em cima desse texto. É curioso, irmãos, como a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai perceber isso, a forma da união matrimonial era completamente diferente do que acontece hoje, não é verdade?
Você se lembra como as coisas aconteciam? Né? Passou alguém e viu alguém e foi ao pai, e aquele pai resolveu dar por esposa a filha. Nem perguntou se queria, se não queria, né? Não é algo estranho a nós isso? É algo extremamente diferente da nossa prática, do nosso costume, né? As famílias tinham uma prerrogativa, as linhagens e as descendências tinham uma prerrogativa muito forte de união, né? Mandamentos do Senhor: não dê suas filhas por esposas a esse povo, mas tem que ser aquele outro povo. E às vezes um pai enviava um mensageiro a uma outra família para buscar dessa família uma esposa para o seu filho. Eram relações completamente diferentes das que nós vemos hoje. E o curioso é que, com o passar do tempo, você vai perceber como as relações matrimoniais e esse início de relação, ele foi ganhando um contexto completamente diferente. Completamente diferente. O foco foi deixando de ser os objetivos de Deus, os propósitos de Deus, e passou a ser os sentimentos, passaram a ser os meus objetivos, os meus planos, aquilo que eu quero construir e não necessariamente aquilo que é o plano de Deus para a minha vida. Então, irmãos, ninguém está aqui defendendo com unhas e dentes essa bandeira das práticas antigas. Tenha calma, viu? Os solteiros aí, pode ficar tranquilo, tá certo? Não vai por essa linha aqui a exposição hoje não, sabe? Mas o que nós precisamos é atentar para algumas questões fundamentais, dentre elas, que o casamento e a origem do casamento foi por propósitos de Deus. Não foi necessariamente por propósitos humanos. Deus tinha propósito. E essas relações ficavam muito claras, essa relação de causa e efeito e de continuidade, na maneira como os matrimônios se davam lá atrás, no Antigo Testamento. O objetivo central, a glória de Deus. Agora, me diga uma coisa, quando você subiu ao altar, quantos casados aqui? Levante a mão. Quantos casados? Pronto. Acho que esses mesmos 40% aí que estavam aqui ontem, né? Então, pense o seguinte, quando você subiu ao altar, em que você pensava? Pode dizer algumas coisas, eu vou dizer algumas. Eu pensava na minha família, eu estava nervoso. A minha família, eu casei em Aracaju, minha família vinha de Salvador, parte da família da Ionara vinha de Pernambuco, vinha daqui, vinha de Recife, vinha de Garanhuns, e a gente estava meio preocupado, chega ou não chega, né? A família da Ionara se atrasou um pouco, ela chegou e teve que puxar o pai, está na hora de casar, vamos embora, aí o pai ainda foi tomar banho. Essas coisas passavam pela cabeça, né? Eu pensava nessas coisas, eu pensava na lua de mel. Quem não pensa na sua lua de mel, né? Que mais? O que se pensava? Pode falar. Pensava na foto, nos álbuns, né? Se o fotógrafo chegou, se ele perdeu algum ângulo, né? Pensava se a igreja estava decorada, né? Ou não estava, se ia ter alguma recepção depois ou não ia. Se a comida ia dar, isso, né? Nós cristãos, nós comemos, que é uma beleza, né? Tem que reforçar, não é isso? A gente pensava nesse monte de coisa. Possivelmente, a única coisa, não a única, mas uma coisa fundamental que você não pensou naquela hora foi a glória de Deus, não é verdade? Possivelmente. Assim, o pastor Reginaldo nos trouxe nesse texto de capítulo 3 de Colossenses, essa maravilhosa perspectiva aí, então, sobre o casamento. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Eu quero usar nessa introdução para reforçar esse raciocínio de glorificar a Deus no casamento. O que diz? Portanto, quer comais, quer o quê? Quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, não está? O casamento está incluso em qualquer outra coisa. O objetivo é a glória de Deus. O foco pela palavra de Deus nunca foram os cônjuges. O foco sempre foi a glória de Deus. É sob essa ótica, irmãos, sob essa perspectiva que a gente quer fundamentar essa exposição. E na abordagem da semana passada, do pastor Reginaldo, alguns temas e alguns tópicos foram tocados. Como, por exemplo, a questão da submissão. O que é submissão bíblica? Como lidar com ela? Como lidar com a perspectiva da submissão bíblica. Machismo e feminismo, duas aberrações, duas deturpações humanas sobre um conceito divino. A igualdade da essência
Porém, a diferença de responsabilidades e habilidades entre homem e mulher. Todo mundo está querendo partir da ideia de que é tudo igual, todo mundo, o mundo, né, geral, mas nós entendemos que não é assim. Deus capacitou o homem com algumas habilidades, e isso no geral não significa que as mulheres algumas não possam ter, mas na maioria os homens têm algumas habilidades que as mulheres não têm, e as mulheres têm outras habilidades que são difíceis para o homem. Então, quando essa dupla se faz e quando isso se fecha, e numa aliança há uma relação complementar. Então, irmãos, o pastor nos pediu nessa noite e nos desafiou a trazermos mais uma exposição bíblica baseada nessa ilustração. A glória de Deus no casamento, glorificando a Deus no casamento. E mais especificamente, na perspectiva do que ele vem falando inicialmente. Talvez você tenha chegado aqui e falado, hoje é o dia dos homens prepararem as costas. O pastor falou na semana passada, né? Falou, aguarde aí, que na semana que vem são vocês, né? O pastor precisou ir à Casa Nova, me pediu essa ajuda essa semana, mas ele me pediu, olha, não entre nesse tema não, deixa que eu vou chegar, certo? As travas da chuteira já estão colocadas aqui. Agora me traga uma exposição, uma ilustração sobre essa bênção do papel da mulher, da esposa numa relação conjugal, como ela pode abençoar um casamento. Então, irmãos, pensando nisso, nós estamos trazendo a perspectiva, essa ideia. Esposas vencem as mais profundas crises no lar, movidas pela fé no Senhor, evidenciada em alguns comportamentos práticos. Dá para entender isso? Dá para perceber? E a nossa luta aqui e o nosso propósito vai ser evidenciar que comportamentos são esses, que atitudes são essas, que as esposas, as irmãs, as varoas podem ter, que vão qualificar, vão ajudar, vão servir de meio, de base para vencer as lutas numa relação matrimonial. O que nós temos aqui, irmãos, é uma relação de casamento nesse texto absolutamente singular. Nabal, cujo nome significa tolo, insensato, e Abigail, sua esposa. Não se tratava de um relacionamento fácil. Dá para perceber isso muito bem no texto, não dá? Não se tratava de um relacionamento fácil. Um matrimônio cheio de contrastes, cheio de desigualdades. Veja o verso 3, nós vamos passear muito pelo texto, tá? Então nós vamos andando pelo texto. Agora eu queria, lá nesse início, já te chamar a atenção para isso. Veja os contrastes nessa relação matrimonial. Verso 3, capítulo 25 de 1 Samuel. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era o quê? Sensata e formosa. Porém, o homem era o quê? Duro e maligno. Tudo a ver, né? Nada a ver nessa relação. Uma relação com todo o potencial explosivo que você pudesse imaginar. E duro e maligno em todo o seu trato. O camarada não aliviava, não. O camarada era bruto mesmo. E não era bruto às vezes, não, era todo o tempo. É isso que o texto está dizendo, não é verdade? Duro e maligno em todo o seu trato. De fato, irmãos, matrimônios às vezes tornam-se desequilibrados, tornam-se penosos, tornam-se difíceis. Eu me lembro, eu era um adolescente quase jovem, e saindo assim do culto de domingo, na Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador, eu vi um irmão querido assim já, né, maduro, com filhos, já, algum tempo de casamento, né, e ele estava meio estranho, ele estava meio esquisito, né, estava com a cara meio esquisitona. Eu falei assim, irmão Marcelo, ó, dá até o nome, está gravando aí, irmão, se o irmão estiver vendo aí, depois me perdoe, né? Mas os irmãos aqui não conhecem não. Eu falei assim, irmão, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa, irmão? Ele bateu nas minhas costas e falou assim, casamento, um dia você vai saber o que é isso. Eu confesso que aquela palavra me entristeceu, porque na minha cabeça, desde criança, eu falei assim, não, mas espera aí, isso é uma condenação ou isso é uma bênção? Sabe? Isso é uma condenação ou isso é uma bênção? E de fato, irmão, toda convivência de longo prazo, ela revela contrastes.
Pense no seu trabalho. Primeira semana de trabalho é tudo maravilhoso. O patrão é ótimo, os colegas são divinos, o que você está fazendo é belíssimo. Depois dos 90 dias da experiência, você já está... Vamos ver, né? Pega um camarada com 10 anos de trabalho numa empresa, veja se ele, no mínimo, não está engasgado e suportando aquela realidade e administrando aquela situação. Toda relação de longo prazo traz contrastes, gera conflitos e gera dificuldades. Por vezes, essas dificuldades podem chegar a contextos extremamente difíceis, extremamente críticos. Assim, os matrimônios podem, mesmo assim, com esses contextos difíceis, os matrimônios podem e devem revelar a glória de Deus. Mesmo com o contexto mais difícil que você puder imaginar. E hoje nós vamos usar esse texto como base para ilustrar como as esposas podem abençoar os seus lares, mesmo diante das mais complexas dificuldades. Então a ideia é: esposas vencem as mais profundas crises no lar, movidas pela fé no Senhor, evidenciada em alguns comportamentos práticos. Primeiro, irmãos, eu queria trazer essa perspectiva. O primeiro comportamento prático é a sensatez e sabedoria. Mas não sou eu que estou dizendo, não. É o texto que está dizendo. Aí a gente vai olhar para o texto e a gente vai perceber algumas coisas nesse sentido. Eu quero contextualizar aqui dizendo para vocês que a essa altura Davi ainda não era o rei de Israel. Davi já havia sido ungido por Samuel. Obrigado, irmão. Davi já havia sido ungido, mas ele ainda não havia assumido o trono. No trono estava Saul, que já sabia que o Senhor o tinha rejeitado como rei. E já sabia, pela boca de Samuel, que Davi era o novo ungido. Mas Saul estava lá, empossado. E desde então, se você for olhar aí mais umas 3 ou 4 páginas para trás, desde o capítulo 18, desde a vitória arrebatadora de Davi sobre Golias, que as mulheres do reino diziam e cantavam uma musiquinha que irritava demais Saul. Você lembra qual era? A musiquinha dizia assim: olha, Saul venceu a milhares, mas Davi as suas dezenas de milhares. Aquele cântico irritava demais a Saul. E Saul já estava atravessado com aquela história, extremamente irritado com tudo aquilo, e enfurecido, ele passa a perseguir Davi para o matar. Não é a perseguição aquela do trabalho, não, sabe? Aquela perseguição de... Não, perseguição para matar. Perseguição para matar. E ameaçado de morte, Davi então foge do reino, ele foge de Israel. E nesse período que Davi fugiu, você vai se lembrar que Davi peregrinou como quase que um mendigo pelas montanhas do deserto, se escondendo em cavernas, se fingindo de louco para fugir da morte, como foi em Gade, quando ele teve que se fingir de louco lá. Isso é uma outra questão. Davi se fingiu. Davi se fingiu, mentiu, foi adúltero, foi assassino, um homem como nós. Ainda era um homem segundo o coração de Deus. Maravilha, né? Mas se fingiu de louco, morou em caverna, vivia como um fugitivo. E lá pelas tantas, aconteceu algo muito curioso. O texto bíblico diz que os rejeitados de várias comunidades e de vários povos, ou os perseguidos, ou os maltrapilhos, eles iam parar no deserto, como Davi foi. E Davi ajuntou a ele um grupo de só gente boa, só os renegados. 600 homens, esses daqui, os 400 mais os 200, que estavam aqui no texto, eram homens que estavam ali rejeitados pela sociedade, que não se encaixavam em nada no reino, alguns transgressores das leis, alguns perseguidos, que fugiram para os desertos, tal como Davi, e lá eles se encontraram. E Davi passou a ser o líder desses 600 aí. Tudo gente difícil, tudo gente rejeitada. Então, irmãos, o texto deixa subentendido nessa circunstância de que houve a seguinte situação: Nabal, em algum momento, com seus homens, homem rico e abastado, em algum momento ele havia
precisado da ajuda desses homens aí rejeitados de Davi. Davi não era ninguém, Davi era só um fugitivo que viria lá pelo deserto. Mas esses pastores de Nabal, em algum momento, encontraram esses homens, encontraram Davi, precisaram desses homens, e o texto diz que esses homens o acolheram, o fizeram bem, o serviram de muro em redor, porque eram homens de guerra, homens brabos, então cercaram, deram proteção, em uma situação difícil que aquelas pessoas, aqueles pastores de Nabal viviam. Seria lógico esperar alguma reciprocidade numa relação dessa, não era verdade? Quando Davi tivesse alguma necessidade, ou precisasse, ou enviasse algum mensageiro a Nabal, Nabal tivesse um mínimo de gratidão pelo que já tinha sido feito. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Os mensageiros foram até Nabal, foram rejeitados e menosprezados por Nabal. Vamos ler de novo os versos 10 e 11. Olha o que diz aqui os versos 10 e 11. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, nos dias de hoje, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e da carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria aos homens, a homens que eu não sei de onde vem? O que Nabal está dizendo? Ele é um fugitivo que foge lá do reino. Ele é um Zé Ninguém. Eu vou pegar aqui o que é meu e vou ficar compartilhando aí com um bando de mendigo que anda pelo deserto? Era isso que Nabal estava dizendo. Ah, irmãos, quando a resposta chegou a Davi. Quando a resposta chegou a Davi, ele se enfureceu e partiu para uma impetuosa vingança. Essa é a expressão correta. Por uma impetuosa vingança. Veja aí o verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Essa turma era aqueles rejeitados lá do deserto, como Davi, que em pouco tempo, pela misericórdia e graça divina, surgiu como liderança desse bando de maltrapilhos. Está formado, irmãos, o cenário ideal para uma tragédia, não é verdade? Está formado o cenário ideal. De um lado, um homem abastado, rico, cheio de coisas, apegado às suas coisas, arrogante em extremo, ingrato e provocador. E de outro, um homem de guerra, sofrido, fugindo, faminto, não apenas de pão, mas de sede de vingança. Junto com ele, uma turma da pesada. Está formado o cenário ideal para uma tragédia. Evidente, irmãos, que não havia a menor chance para Nabal. Não fica claro isso? Não tinha a menor chance. Só que ele não percebe isso. De tão tolo que é, ele nem se dá conta do cenário que ele está criando, da situação explosiva e terrível que ele está criando. Mas alguém se dá conta, eis que entra em cena Abigail. Uma mulher sensata. Faz uma leitura da situação, faz uma leitura dos fatos, e por meio da sua sensatez, ela entra no cenário, alertada por um dos seus servos, que era servo de Nabal. Olha, coisa está terrível. E ela entra em cena. Sensatez, capacidade de discernir os fatos e tomar decisões sábias. Sensatez, isso é sensatez. Capacidade de discernir os fatos e tomar decisões sábias. E reconhecendo essa virtude de Abigail, o servo apela aí para ela no verso 17. Veja só o que diz o servo no verso 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Filho de Belial se referindo a Nabal. Belial é uma expressão que se refere a Satanás. É um homem maligno. É um homem que duro de coração. Ninguém dobra esse homem, não. E o servo diz a Abigail: você é uma mulher sensata, interfere nessa situação, faça algo. Então, irmãos, com atitudes sábias,
ela começa a mudar o contexto dessa história. Ela prepara provisões. Prepara provisões. Cinge ali, monta os animais, pede ao seu servo, vão à frente, eu vou atrás. E nós vamos ao encontro de Davi, para entregar a ele essas provisões. A postura sensata daquela mulher, irmãos, mudou o rumo da história. Mudou o rumo da história. Veja, irmãos, sensatez é diferente de esperteza. Você concorda comigo? Sensatez é diferente de esperteza. Sensatez é diferente de sagacidade. Sensatez é diferente de inteligência. Isso são atributos e características humanas normais. Sensatez, não. Sensatez é um atributo divino. Capacidade de discernir os fatos e tomar decisões sábias. Alguém pode ser inteligente, esperto, perspicaz, sem ser necessariamente sensato. Não é verdade? Eu vou trazer para você 3 nomes da história bíblica para comprovar isso aqui. Você há de dizer comigo, essa turma, já que nós estamos falando de esposas, 3 mulheres, 3 esposas aqui na Bíblia. Mulheres inteligentes, mulheres perspicazes, mas que as suas atitudes não foram atitudes sensatas e sábias. Lembra da rainha de Sabá? A rainha de Sabá resolveu desafiar Salomão. Ela estava lá no reino e disse assim, tem um camarada aí chamado Salomão que diz que é um homem sábio e que conhece sobre tudo. Eu vou até lá, vou levar uns homens meus e vou até lá para fazer umas perguntinhas para ele, para saber se ele é isso tudo mesmo. Voltou de lá envergonhada e teve que reconhecer, realmente tu és muito mais do que aquilo que eu tinha ouvido falar. A rainha de Sabá, uma mulher inteligente, esperta, perspicaz, mas não sensata. Jezabel, perseguidora dos profetas, uma mulher que comandava tudo, uma mulher que mandava até no seu marido, mas nenhuma atitude sensata saiu daquela cabeça. Você se lembra? Lembra de Safira, esposa de Ananias? Né? Ali entrou num plano com seu esposo. Mas a igreja já no Novo Testamento, as pessoas estão ali dando tudo que tem. A gente vai aqui, separa uma parte boa nossa e vamos lá, todo posudo, botar a nossa oferta no altar lá, que a gente é rico mesmo, a nossa vai ser maior do que a de todo mundo, e a gente vai sair aplaudido lá por aquela turma. Que crentão! Né? E lá vai lá, Ananias, junto com seu esposo, junto com essa ideia maravilhosa, e foram, obviamente, duramente castigados por Deus. Duramente castigados. Então, inteligência, perspicácia não tem nada a ver com sensatez, nada a ver. São coisas completamente diferentes. A vida e a maturidade podem encher as pessoas de experiências, mas não necessariamente de sabedoria. Os noticiários estão aí para provar isso, pessoas maduras, de muita idade, cometendo os maiores absurdos. Você fala, mas não acredito que essa pessoa fez isso. Madura já, né? Inteligente, às vezes estudada nas melhores faculdades ou nas melhores escolas do mundo, sem sensatez. Sensatez, irmão, e sabedoria são dádivas, são entregues por Deus. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5? Se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que faz o quê? Que a todos dá liberalmente. Sabedoria é dádiva, sensatez é dádiva. Dádiva do Pai. Abigail usou dessa dádiva para transformar as circunstâncias. E que circunstâncias difíceis, irmão. A gente vai lendo o texto, a gente vai se envolvendo com ele, né? Se a gente não conhecesse já o final, você até se segurava na cadeira, assim, né? Vai acontecer agora, né? Que história difícil. Alertada pelos servos, ela prepara provisões, ela se antecipa aos fatos e vai para salvar a pele do seu marido, porque era um costume comum nas batalhas antigas poupar as mulheres e as crianças. Era um costume muito comum, e isso está comprovado aqui. Se você for olhar ali, diz uma outra vez, mas eu vou ler aqui no verso 36. Se você quiser olhar aí, no verso 36, 32, verso 32.
Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita a tua prudência, sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer esse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Está comprovado aqui. O costume das guerras era acabar com os homens. Então, Abigail não sai para salvar a pele dela, não. Ela sai para salvar a pele desse homem bruto, desse homem malvado, insensato em todo o seu trato. Porque ela sabia que se eles chegassem, iam passar ali o trator em todo mundo, o máximo que ia acontecer, leva cativo. Isso aí era normal, leva cativo as viúvas e os filhos, mas ela saiu para defender a pele do seu esposo. Era um costume. Um homem insensato e maligno, bruto em todo o seu trato. Era fácil ficar casado com um homem desse? Acho que aí até pensar como um presente. Vem uma turma aí, deixa esse Nabal aí. Né? É bom que esse camarada seja atropelado e morra mesmo, porque assim eu saio desse cativeiro, desse casamento terrível, dessa coisa difícil. Mulheres casadas com homens difíceis, brutos, machistas, arrogantes, até dentro das igrejas. Até dentro das igrejas. Conheço gente que diz assim, na frente da congregação: eu mando calar a boca mesmo. E faz assim. Isso não é um baita de um machismo absurdo? Converse com sua esposa. O que é entre esposo e esposa precisa sair para os outros? Isso não é um rompante arrogante de que eu sou o tal? Né? Gente machista, absurdamente autoritária, ao invés de ter autoridade, autoritarismo. Até dentro das igrejas, não é fácil não, irmão. E se vocês forem ver a cara das esposas desses camaradas, parece um cadáver de tanto sofrimento. Que não tem quem resista feliz a uma relação dessa. Mulheres talvez casadas com homens violentos, desonestos, que as desonram não apenas em palavras, mas em atitudes. Não é fácil. E o que fazer diante de um cenário desse? O que fazer? Tá? Aí, inevitavelmente, o mundo moderno pensa no divórcio, na separação. Não é verdade? Enroscou, deu um nó. A coisa está de um jeito que não tem solução. A solução é cada um na sua, cada um para o seu lado, e a vida continua. Porque viver infeliz não dá. Essa é a ótica mais simples e mais prática. O divórcio. Vou fazer um parêntese aqui, mais leve um pouco. Tem um pregador aí, eu tenho uma série de restrições a algumas questões, mas ele falou uma coisa curiosa outro dia. Ele disse que tinha inventado a oração do divórcio. Você ouviu isso, não? Ouviu? Uma situação curiosa. Que ele disse que, como pastor, veio um outro pastor se aconselhar com ele, e ele disse assim: pastor, meu amigo, eu estou aqui que o senhor é pastor, o senhor é meu amigo, e eu quero me separar da minha mulher, não aguento mais não. Eu não aguento mais aquela mulher, não dá, acabou. Mas, rapaz, você é um servo, você conhece a palavra. Não, mas não dá, pastor. Não dá. Eu quero me separar, ponto final. Nada do que o senhor disser vai mudar a minha ideia. Eu queria que o senhor me ajudasse a conduzir isso. Aí disse: você está decidido a se separar mesmo? Estou. Tá bom, então eu vou orar por você. Vou fazer a oração do divórcio. A oração do divórcio diz: não, eu inventei agora, mas nós vamos fazer essa oração do divórcio aqui agora. Aí ele, brincando, disse que botou a mão no ombro do camarada e disse assim: Senhor, eis aqui o teu servo. Ele disse que está decidido a se separar. Ele vai se separar e vai se separar. Olha, eu não estava lá no dia do casamento dele, não, mas o senhor estava. E o senhor viu que ele jurou lealdade a essa mulher aí, até que a morte os separasse. Então mata ele, senhor. Esse camarada rapidinho mudou de ideia, né? Rapidinho mudou de ideia. Não sei se é lenda ou se é brincadeira, mas é uma perspectiva que nos faz refletir o seguinte: nós não assumimos um compromisso até que a morte separasse. E que desonra é essa que nós vamos fazer com Deus? Que não vamos conseguir administrar as circunstâncias? E nós vamos simplesmente
Seguir deixando a glória do Senhor de lado e pensando único e exclusivamente no bem-estar. É evidente, irmãos, que existem situações extremamente críticas. É evidente que existem situações de ameaças. É evidente que existem situações envolvendo coisas horrorosas. Aí, nesses casos, procure um aconselhamento, procure entender o que fazer. Tem hora que você deve, de fato, preservar a sua vida e a vida da sua família. Mas, fora isso, é compromisso. Fora isso, é compromisso. Varoas, esposas, olhe para o exemplo dessa mulher Abigail. Que tato, que habilidade, que amor por um camarada que não valia nada. Valia, mas no relacionamento não valia nada. A tratava mal, duro, maligno em todo o seu trato. Que mulher, mulher com M maiúsculo, mulher de verdade, que não é aquela da música antiga lá não, a Amélia lá, né? Que era tratada pelo camarada como uma empregada, e ele dizia que isso é que era mulher de verdade. Tem nada a ver com a palavra de Deus isso. Mulher de verdade tem a ver aqui com alguém que conhece e sabe dos propósitos, e que ainda assim mantém posição, porque entende que a glória do Senhor é quem deve prevalecer. Está difícil, está duro, mas o objetivo principal é a glória de Deus, e em Deus há saídas. Se a barra está difícil, irmão, revista-se de sensatez e de sabedoria para lidar com as circunstâncias. Não se deixe levar pelas emoções. Isso é a pior coisa que pode acontecer. E aí nós entendemos que, para o lado feminino, as emoções têm um peso muito maior, né? O homem às vezes é meio fechadão, meio caladão, né? Às vezes está sofrendo por dentro, né? Às vezes minha esposa fala: o que foi, filho? Aí eu não consigo nem falar as coisas, mas eu bato a bola no peito e se daqui a pouco a gente conversa. O homem normalmente é assim, administra melhor as suas emoções. Mas as esposas, as mulheres têm essa característica, a coisa vem mais à flor da pele. Então, é necessário, irmãos, ter sensatez e não se deixar dominar pelo sentimento. Busque sabedoria em Deus para discernir os fatos. Lembre de Tiago. Está difícil, não sabe o que fazer, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar. Ele vai dar discernimento, Ele vai dar capacidade de suporte, Ele vai dar toda a condição. Lembre-se, matrimônio visa, antes de tudo, a glória de Cristo. Sensatez e sabedoria mudam o rumo das coisas. Mudam o rumo das coisas. Nós vemos aqui nessa história como muda. A sensatez é a base para vencer as mais profundas crises no lar. E a sensatez e sabedoria estão disponíveis na mão de Cristo. Ele está dizendo: você quer? Peça que eu dou. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, irmãos, em primeiro lugar, esposas vencem as mais profundas crises no lar, movidas pela fé no Senhor, evidenciado em alguns comportamentos práticos. O primeiro comportamento prático que nós vemos nas atitudes de Abigail, que nós trazemos para a nossa realidade, é a sensatez e a sabedoria. Mas ainda tem uma outra importante ferramenta, que é a adaptação às circunstâncias. A adaptação às circunstâncias. Minha avó dizia: vara de bambu verde enverga, mas não quebra. O bambu, quando ele vai ficando madurinho, né? Amarelinho ali, bate um vento, a gente ouve no bambu daquele crac, crac, crac. Mas a vara de bambu verde, né? Ela está dobradinha, faz até um túnel assim, né? De um lado para o outro da pista, né? E não quebra. Adaptada ali às circunstâncias. Nesse aspecto, irmãos, Abigail nos dá mais uma aula. Raciocine comigo. Quem era Abigail? Uma mulher rica, mulher de um homem abastado e de muitas possessões. Não é verdade? Certamente ela tinha ao seu dispor muitos servos, muitas pessoas para servir. Certamente ela estava acostumada a ser servida. Tinha uma boa estrutura de vida. Certamente tinha algumas pessoas que assistiam constantemente à sua presença, sejam homens ou mulheres, mas ali à disposição, acostumada a ser reverenciada, acostumada a ser servida. Davi ainda não era um poderoso senhor. Davi era um passante, um andarilho. Sabe esses andarilhos que você vê de vez em quando na pista? Sabe? Levando as coisas assim. Eu imagino Davi no deserto ali, assim. Não tinha onde morar, não tinha para onde ir, fugia daqui para ali, de lá para cá, né? E assim vivia. Davi não era ainda o grande Davi. Davi era um homem pouco expressivo,
fugitivo e muito mal acompanhado. Percebe? Acompanhado por uns camaradas da pesada. Agora observe, irmãos, no versos 24 e 23. 23 e 24, a postura de Abigail ao encontrar com Davi. Versos 23 e 24. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-lhe-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, ouve as palavras da tua serva. O que acontece aqui, irmãos? Atitude de Abigail, reverência. Uma mulher acostumada a estar na posição de destaque. Ela desce do cavalo, ela se inclina a alguém que ela sequer conhecia. Alguém que ela sequer conhecia. E além da reverência, observe a humildade. No texto aí, nós não vamos ler pelo avançado da hora, mas nós já lemos isso. Você vai observar que ela chama Davi de meu Senhor 7 vezes. 7 vezes. E ela diz, tua serva, eu tua serva, 6 vezes. Toda vez que você vira uma situação dessa na Bíblia, uma repetição, uma ênfase literária, é algo que o texto está querendo destacar para você. E nesse caso, está querendo destacar a humildade daquela mulher, a servidão daquela mulher. Alguém acostumado a ser servida, assumindo uma postura de serviçal. Adaptação. Adaptação. Certamente, irmãos, isso não foi nada fácil para Abigail. Não foi algo que ela fizesse assim. Não. Era algo que não estava acostumado, era algo que não estava na rotina dela, era algo que não fazia parte da realidade dela. Mas entendendo e fazendo uma leitura correta dos fatos, ela entendeu que deveria se comportar dessa maneira e rapidamente se adaptou àquela situação diante de um maltrapilho, de um bando de andarilhos, de um bando de gente que inexpressiva em outra ocasião à sua vista. Certamente Abigail e Nabal não formavam o casal mais feliz da terra. Você há de convir comigo, né? Não formava o casal mais feliz da terra. Uma outra ilustração aqui, a esse respeito. Uma pessoa próxima, conhece a palavra de Deus, resolveu tomar uma decisão de se separar, de divorciar. Depois de algum tempo, essa pessoa me confidenciou, falou, Ricardo, eu confesso a você que eu vivo hoje as mesmas coisas que eu vivia no primeiro casamento, só mudou os personagens. Os contextos são os mesmos. E o que mudou? O que mudou é que hoje minha cabeça está mais adaptada a ser mais flexível. Se eu tivesse essa cabeça lá atrás, não tinha feito essa bobagem. Pode acreditar, irmã. Por que Fábio Júnior está no 8º casamento? É porque ainda não encontrou alguém? Não quis se adaptar, nem ele, nem os outros. Não quis. Quis ser do jeito que quisesse ser, né? Você do jeito que quiser ser, deixa ela ser do jeito que quiser. Na hora que não der mais, a gente vai cada um para o seu canto. Falta de capacidade de adaptação. Esse caso, irmãos, do relacionamento de Nabal e Abigail se manteve de pé muito graças à capacidade fantástica dessa mulher de se adaptar às circunstâncias. Não apenas àquela circunstância, mas imagine o que era conviver com Nabal dia e noite. Um homem duro e maligno em todo o seu trato. Quanto sapo não foi preciso engolir? Quanto sapo não foi preciso engolir? Irmãos, como isso pode restaurar relacionamentos? Maleabilidade, flexibilidade. Muitos casamentos desmoronam simplesmente, irmãos, porque as pessoas não querem ser flexíveis, não querem se adaptar. Não querem. Colocaram na sua cabeça e na minha que casamento é para fazer a gente feliz. Mas nós estamos vendo e aprendendo aqui agora uma outra realidade.
A felicidade virá da glorificação, de um propósito comum de glorificar a Deus nessa relação. Ninguém está aqui defendendo que o casamento tem que ser arrastar corrente, não, viu, irmão? Eita, lá vou eu, levando, arrastando corrente, meu Deus. Não, ninguém está aqui defendendo isso. O que nós estamos querendo é trazer uma perspectiva de ampliar esse ângulo de visão para que nós entendamos que quando dois vivem uma vida com um projeto único de glorificar a Deus, o resultado disso é alegria, contentamento e verdadeira felicidade dentro de uma relação conjugal. Não uma felicidade passageira, não uma felicidade baseada no que possa ter, no que possa fazer ou nas suas expectativas, mas uma felicidade real e verdadeira. Se é para a glória de Deus, irmãos, eu posso e eu devo me adaptar. Eu posso e eu devo me adaptar. Ainda que seja custoso, penoso, difícil, ainda que machuque por dentro o meu ego, a minha vontade, eu posso e devo me adaptar, porque isso é vida cristã. Isso é cristianismo na essência. As atitudes sensatas de Abigail revelam isso. Uma mulher que conseguiu se adaptar, primeiro, nesse texto, obviamente, a uma realidade que ela não estava acostumada com estar nas altas posições, e ela chega diante de um homem maltrapilho com um bando de andarilhos ali, ela já chega como uma serva, como uma serviçal. Depois, há uma realidade cotidiana de um relacionamento extremamente difícil com um homem muito complexo. Então, irmãos, segundo ponto, capacidade de adequação às circunstâncias. Vamos avançar. Há uma terceira ferramenta, irmãos, que pode nos ajudar a vencer as crises e que nesse contexto é a confiança nos ensinamentos bíblicos. Confiança nos ensinamentos bíblicos. Sem dúvida, irmãos, aqui a mais profunda e preciosa das ferramentas que nós vamos trazer e falar aqui hoje à noite, para encerrar. Após assumir uma postura de humildade e servidão, Abigail usa os ensinamentos divinos para argumentar com Davi. Observe isso. Ela usa os ensinamentos divinos para argumentar com Davi. E ela usa os ensinamentos divinos em duas linhas. Uma primeira linha é de argumentação sobre a lei. E uma segunda é de argumentação profética. Vamos ver aqui no verso 26 como ela faz uma argumentação sobre a lei com Davi. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Eu vou parar aí nessa parte A do texto. Isso é uma argumentação da lei. Abigail conhecia o que diz Deuteronômio 32, 35, que o Senhor diz: não vos vingueis, pois minha é a vingança. Está lá escrito na lei mosaica, texto que é repetido em Romanos. Abigail conhecia e Abigail usa isso para argumentar com Davi. A segunda argumentação que ela faz é uma argumentação profética, veja no verso 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. E aí ela continua. O que ela está dizendo? Ela está dizendo: eu conheço as profecias, eu sei que você foi ungido e eu sei que você é o futuro rei dessa nação. Ela faz uma argumentação profética com Davi. Abigail demonstra conhecer os ensinamentos, irmãos, a lei, os mandamentos e os profetas, e essas argumentações mudam o rumo daquela iminente tragédia. São essas argumentações que balançam Davi, são essas argumentações que demovem Davi daquela ideia, aquela sede absurda de vingança. Davi era um profundo conhecido para ele, falou: olha, você vai fazer uma tragédia dessa? Deus diz: a vingança é dele. Por outro lado, você é o futuro rei, e você vai assumir o reino com um crime nas suas costas. Isso muda
o contexto. Sensibilizado, Davi foi demovido daquela sede de vingança. Ele concorda então com Abigail e a despede em paz. Veja os versos 32 a 35. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minhas próprias mãos me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que eu vi a tua petição e a atendi. Que suave e maravilhoso fim para um contexto que estava numa iminente tragédia. E pense comigo, em que Abigail se apoiou para argumentar com Davi? Foi em quê? Nos ensinos, nos ensinamentos. Pense se a Abigail não tivesse aquele conhecimento sobre os ensinos santos, sobre os mandamentos, sobre as leis. Ela ia chegar lá na frente de Davi e ia só pedir: por favor, não mate. Era só o que ela poderia fazer. O máximo que ela poderia fazer era se ajoelhar e pedir clemência. Mas não foi isso. Ela chegou até lá e ela disse: eu sei que você está enfurecido, mas eu sei que você teme a Deus. E como temente a Deus, você não vai querer derramar sangue. Porque a palavra diz que os ensinamentos não era a palavra, o cânon ainda como a gente conhecia, mas eram as leis e os mandamentos. Dizia: a vingança pertence a Deus. Esse Deus que você crê, é Ele quem vai conduzir. A vingança é dele. E além do mais, você vai assumir o reino. Para que isso? Você vai assumir um reino com crime nas suas costas. Então essa foi a argumentação fundamental. E se ela não conhecesse os ensinamentos? Era só pedir, não era? Ia ficar só no por favor. Ao vivenciar uma situação de crise, irmãos, Abigail submeteu o seu problema aos trilhos dos santos ensinos. Consegue perceber isso? Ela submeteu a situação à linha, ao prumo dos ensinos divinos. E foi isso que mudou a história. Foi isso que mudou o contexto. A palavra sempre traz luz às nossas vidas. Os ensinos bíblicos sempre trazem luz aos nossos contextos. Os santos ensinos nos guiam por lugares seguros. O que diz o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua... E o quê? Luz para os meus caminhos. A solução para 100% dos problemas do homem, irmãos, 100% dos problemas do homem, está nos ensinamentos bíblicos. 100%. Não há problema que a palavra de Deus não possa esclarecer. Não há problema que a palavra de Deus não possa trazer luz. Não há problema que a palavra de Deus não possa direcionar. Como consequência, 100% dos problemas matrimoniais encontram resolução, orientação e direção aonde? Na palavra, nos ensinamentos. Timóteo diz que toda a Escritura, toda ela, é inspirada por Deus, é útil para a educação, para a repreensão, para a demonstração na justiça, a fim de quê? Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo está aqui, irmão. Tudo está aqui, irmão. A solução não está em terapias conjugais. A solução não está em novas promessas entre o casal. A solução não está em novos ares para reestruturar e apimentar a relação. Dar um refresh. A solução não está nem naquele feriado que você pensa que vai mudar o rumo das coisas para passear com sua esposa e sua família. Isso é bom, tem seu lugar, mas não tem capacidade de transformar as coisas. Isso é cíclico, faz assim, depois volta ao mesmo lugar, né? Então, semana seguinte, passou o feriado, na segunda-feira o estresse já está lá. É menino que leva para a escola, é o homem que deixa a toalha molhada em cima da cama, é não sei de quê, eita, eu estou atrasado para ir para o trabalho, isso aqui está tudo igual. Na segunda-feira, depois do feriado, está tudo igual. Isso é bom, é saudável, mas isso não tem poder de mudar
nenhuma relação. Leia a palavra, se aproprie dela, faça dela o esteio, para que os ensinamentos bíblicos sejam a base da sua argumentação, seja a base da sua vida, seja a base que guia e estrutura esse relacionamento. Ah, mas o meu cônjuge, ou a minha esposa, ou meu esposo não conhecem a palavra de Deus. Pode ser, mas você conhece. Você conhece, Deus quer lhe usar como instrumento. A mulher, crente, edifica a sua casa e o seu marido, é isso que diz a palavra. Serve de bênção. Serve de bênção. E se os dois são cristãos, irmãos, aí que não há nenhuma argumentação e nenhuma lógica para não viverem uma vida de glorificação ao nome de Deus no seu matrimônio. E essa glorificação do nome de Deus redundar em bênçãos, em delícias e em maravilhas num casamento feliz. Casamento em si, irmãos, não é difícil. O difícil é nos dobrarmos aos parâmetros e aos ensinos que aqui traz. Aqui está tudo dito, como deve ser. E eu faço um desafio. Viva. Sabe qual é a diferença? É que nós não queremos nos submeter. Nós não queremos fazer como o Senhor nos ensinou. Nós queremos os nossos rumos, os nossos caminhos, as nossas ideias, os nossos propósitos. Nós nos enrolamos, damos um nó e depois nós pedimos misericórdia a Deus. Senhor, me ajude. Aí Deus, aí a coisa começa e depois eu abandono e vou do mesmo caminho, e vou nas minhas ideias, e vou nos meus conceitos. Casamento não é difícil. Difícil é com a nossa natureza humana e pecaminosa aceitarmos e vivermos o que Deus tem propósito para nós. Lembre-se de Abigail. Conhecimento e confiança nos ensinos de Deus salvaram a sua casa da ruína, não foi? Conhecimento e confiança nos ensinos de Deus salvaram a sua casa da ruína. Sua casa, matrimônio, vive em dias difíceis, irmãos? Possível que sim. Mas se isso está acontecendo, muito provavelmente, os preceitos do Senhor estão sendo negligenciados. Os mandamentos e as orientações do Senhor estão sendo negligenciadas. A casa está posta sobre outro fundamento, que não é a rocha. Você lembra do que o Senhor Jesus falou? A ilustração que ele fez, diz que tinham duas pessoas que resolveram construir a casa, não é verdade? E a gente canta isso desde criancinha. Na frouxa areia, né? Não é isso? Aqui canta também, não canta, Manoel? Canta, né? Beck? Né? Qual foi a ideia e o resultado? Que um homem nécio, um Nabal, alguém assim, resolveu construir a sua casa. E ele resolveu construir a sua casa sobre areia, um terreno que não é sólido. E outro resolveu construir sua casa, construiu sobre a rocha, fez fundamentos. E diz que vieram o vento, as chuvas, as tempestades e deram com ímpeto sobre aquelas casas. Você acha que a sua vida não vai sofrer com tempestuosas situações? Vai sofrer. Quem é que não passa por lutas, provações, momentos difíceis? Qual é a diferença? É aonde está a base das coisas. E o texto diz que a casa que estava sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. Mas o texto diz que veio também ventos, chuvas e tempestades sobre aquela casa que estava sobre a rocha. E ela permaneceu de pé, porque ela estava sob o fundamento correto. Estava sob o fundamento correto. Qual o fundamento matrimonial, irmãos, que nós temos feito? O fundamento da sua casa está baseado em quê? Nas finanças? Está baseada nos objetivos pessoais, profissionais? Está baseada na felicidade? A casa está baseada nos sentimentos, na felicidade, é esse o propósito, é sobre isso que se ancora, porque se for sobre isso, quando a felicidade acabar, o casamento acabou. Quando as finanças ruírem, o casamento ruiu. Qual o fundamento que está posto? Os filhos. Quem garante que Gabriel e João Vitor, antes hoje de chegar em casa, estarão vivos? Quem garante? Seria uma tragédia, mas quem garante? Nós vamos conseguir atravessar a ponte e chegar lá do outro lado, todo mundo são e salvo. E se não houver mais, acabou a vida conjugal, acabou o casamento. Qual é o fundamento? Qual o fundamento? Tudo isso é importante, irmãos, e tem o seu lugar, e tem a sua ocasião no matrimônio, mas não pode ser o fundamento, porque não tem condição de ser estável.
Nenhuma dessas coisas é estável o suficiente e imutável para ser a base. Só há um imutável. Quem é? Deus. Deus é o único imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem Ele é, você pode ter a certeza que amanhã Ele será. Depois da manhã e eternamente. Os ensinos de Deus são o único fundamento, irmão, confiável. O único fundamento confiável. Ainda que você esteja sozinho nessa, ainda que o seu cônjuge não dê credibilidade à palavra, ou esteja passando por um momento difícil, um momento de lutas e provações, e esteja meio confuso, ainda que isso aconteça, por seu intermédio, a casa pode permanecer de pé, porque ela tem um fundamento, pelo menos. Você, firmado e fundamentado na palavra. E Deus estará lá, para junto com você, sustentar como fez com Abigail. O texto de Salmo 19, para encerrar, nos ilustra a importância e a fundamentalidade dos ensinos bíblicos. Observe, e eu vou terminar bem agora, 9 horas, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos terminar agora. Salmo 19, observe o que diz a partir do verso 7, a importância do fundamento correto numa vida, numa família, numa casa. Salmo 19, a partir do verso 7. Diz assim, nós estamos falando sobre ensino, nós estamos fechando essa exposição bíblica com a ideia de que o conhecimento e a confiança nos ensinos bíblicos são base para vencer as mais profundas crises no lar. Veja o que diz Salmo 19, não 119, Salmo 19, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais que o muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há o quê? Grande recompensa. É isso que é a palavra de Deus, é isso que são os seus ensinamentos. Esteio, base, para casa, para a família, para a minha e para a sua vida. O conhecimento e confiança nos ensinos bíblicos, irmãos, são a chave para a vitória no seu lar e no meu. Sustentavelmente, porque amanhã a gente não sabe se vai ter a estrutura de hoje, amanhã a gente não sabe se vai ter a alegria de hoje, amanhã a gente não sabe nem se vai ter o templo aqui para a gente adorar. Certa ocasião eu tive que viver um período fora daqui da região, morando com a minha esposa numa outra cidade. Nós passamos um ano e meio rodando de igreja em igreja, e em nenhum lugar parece que a gente entendia de Deus que a gente deveria ficar ali. Então a gente congregou um período num lugar, um período no outro, e a gente dizia, mas que tempo difícil, parece que a gente não vai se encontrar numa igreja para adorar, para servir. Então nem o serviço a Deus você sabe se vai estar disponível para que você consiga exercer. Mas os ensinamentos de Deus estarão aqui, e eles garantem que a lei é perfeita, o testemunho é fiel, os preceitos são retos, o mandamento é puro, o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros. O que Deus diz é verdade, é o melhor para você, para mim, para nossa família, para nossa casa. Que Deus nos abençoe nessa perspectiva. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida matrimonial baseada nos conceitos da Tua Palavra. Nós somos imperfeitos, Senhor, nós nos irritamos, nós até começamos coisas que não terminamos, nós até fazemos votos, intenções contigo mesmo,
que muitas vezes elas não vão adiante por conta da nossa realidade pecaminosa, por conta da nossa inconstância. Tem misericórdia e compaixão de nós. Ó Deus, abençoa os nossos lares, as nossas esposas, os nossos filhos. Grande responsabilidade, ó Deus, há sobre nós enquanto esposos, mas também há grande responsabilidade sobre elas. E a partir dessa exposição de Abigail, ó Deus, que seja ilustrativa para como uma mulher sábia e sensata pode edificar a sua casa, pode fazer com que o Senhor seja glorificado por meio das suas atitudes, pode mudar contextos, pode, ó Deus, trazer luz, pode edificar e abençoar um lar, ó Deus. Tem misericórdia, compadece dos lares que passam por dificuldades, compadece, ó Deus, daqueles que estão fracos, compadece daqueles que às vezes talvez não tenham nem coragem, ó Deus, de se aproximar e dizer: eu preciso de ajuda, estou sofrendo, estou passando por momentos difíceis. Ó Deus, usa a Tua palavra, usa as ilustrações dessa noite, que nós saiamos daqui mais encorajados a vivermos uma vida conjugal de acordo com os Teus parâmetros, porque eles são o melhor para nós, indiscutivelmente. Em nome de Jesus, amém.